Olá, alunos do Centro Paula Souza, ingressantes que prestaram vestibulinho do Centro Paula Souza do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se possível, se inscrevam em nosso canal para o professor continuar divulgando o conhecimento a respeito da área das ciências humanas. Então, eu sou o professor Alisson Bueno, eu já fui professor na FATEC, fui professor na ETEC, já tenho uma experiência docente no Centro Paula Souza. Gostaria de esclarecer que essa gravação ela foi realizada em fevereiro de 2024, a prova foi aplicada em dezembro de 2023, portanto, cerca de 3 meses após a aplicação da prova, a respectiva gravação, e são apenas as questões comentadas, né, do ponto de vista para os alunos, então, realizarem esses estudos, essas análises, do que eles precisam estudar para prestar o vestibulinho. Então, o que acontece é a prova do vestibulinho, né, caros alunos, ela tem principalmente uma temática. Todos os anos tem uma determinada temática. E nós percebemos que nos últimos anos tem uma forte tendência, principalmente da temática ambiental. E o que aconteceu foi que nesse vestibulinho especificamente, do de 2024, nós tivemos o tema da Amazônia. Os temas relacionados aos problemas ambientais da Amazônia. Desmatamento principalmente, destaques para essa temática. Então o que acontece? Quando o aluno ele estuda a temática previamente, ele tem a sorte dessa temática cair, ele tem sem dúvida uma grande possibilidade de ter um resultado positivo, tá? De acertar a maior parte das questões. Nós vamos apresentar então a respeito das questões de geografia e de história especificamente, tá? É claro que nós temos a tendência também, algo muito importante para os alunos, de que as questões elas são relacionadas justamente como as provas do Enem, as provas da primeira fase da Unesp, né, no caso, que não tem necessariamente uma divisão entre as disciplinas. Então, muitas vezes uma questão envolve conhecimento não apenas de geografia, mas também conhecimento de língua portuguesa, interpretação de texto. Então, o que acontece? Na primeira questão de geografia, tá? Nas primeiras questões nós tivemos um texto a respeito do bioma Amazônia e a respeito do conhecimento geográfico de distribuição da região norte em relação ao bioma da Amazônia. O bioma da Amazônia, então, distribuído por boa parte do território da América do Sul. E o mapa destaca que nós temos um estado da região nordeste que pertence à Amazônia Legal, que é o Maranhão, né, no caso, e um estado da região centro-oeste, que é o Mato Grosso. Então, esse destaque, todos os estados aí da região norte, né, no caso. Então, nós tínhamos a primeira questão, com base no texto e no auxílio do mapa, é correto afirmar que a Amazônia Internacional é administrada pelo IBGE. De forma alguma, o IBGE é apenas um órgão nacional. A alternativa correta era de que os estados da região norte do Brasil estão totalmente inseridos na Amazônia Legal. No caso do estado do Maranhão, então pertencente à região nordeste, no caso. A bacia amazônica do Rio Amazonas engloba todos os rios da América do Sul? Não. Nós temos o exemplo da bacia do São Francisco, bacia do Rio Paraná, enfim, outras bacias. A questão 2, então, já vamos partir para a questão 2. A Amazônia Legal abrange todos os estados da região centro-oeste do Brasil, não apenas o estado abrange apenas o estado de Mato Grosso. Localiza-se totalmente no hemisfério sul da Terra? Não. A linha do Equador ela passa de certa forma entre os estados de Roraima e Amapá. Então tem uma parte da Amazônia Legal que fica no hemisfério norte. Localiza-se a maior parte do bioma
Amazônia, a alternativa correta. A questão 3, né, no caso, apesar de ser um maciço florestal contínuo, a floresta amazônica, por sua grande extensão, é composta por estratos. Ela está subdividida em floresta acicufoliada, mata de transição, mata ciliar, não, isso aqui são as características da Mata Atlântica, né, no caso. Alternativa correta, mata de igapó, que é aquela mata que ela fica inundada na maior parte do ano, principalmente. A mata de várzea, né, que ela fica inundada periodicamente. E a mata de terra firme, que ela não sofre inundação por causa das cheias do rio da Amazônia, que a maior parte, na verdade, da extensão do bioma Amazônia fica na mata de terra firme, que infelizmente, né, sofre aí boa parte com o arco do desmatamento. A questão 4, então, considerando o tipo de vegetação, é correto afirmar que o bioma Amazônia se caracteriza principalmente por apresentar gramíneas e plantas arbustivas, árvores de pequeno e médio porte. Não, tá? Árvores de pequeno porte não. É aquela ideia simples, tá? Do nosso raciocínio, que a Amazônia ela tem árvores muito grandes, como a castanheira, que atinge os seus 30 metros de altura, né, no caso. Então eliminam todas as alternativas que falam de árvores de pequeno porte ou de médio porte, né? As plantas que se desenvolvem em solos lamacentos e salgados, de troncos finos, não, essa é a característica do manguezal, tá? A alternativa C, plantas herbáceas e arbustivas que compõem campos, árvores de médio porte. Essa alternativa C, ela se refere ao cerrado. Alternativa correta, as árvores de médio e grande porte, com folhas largas e perenes, do tipo de flores e frutos, além de diversos arbustos, trepadeiras, cipós, tá? Realmente, tá? A floresta amazônica tem esse aspecto da serrapilheira, principalmente, existência de cipós, tá? Para destacar. No caso, a última alternativa é dos pampas, né? No caso, algumas árvores de pequeno porte, principalmente gramíneas, né? Nós temos a questão de história, questão 12, né, que fala do mapa das missões jesuíticas portuguesas e espanholas. Nós podemos assim destacar já no mapa, já por uma explicação de que as missões portuguesas se destacaram principalmente no vale do Rio Amazonas e o Rio Madeira, né, no caso, que é um afluente do Rio Amazonas. Rio Negro, né, se destacando aí, a foz do Rio Amazonas estrategicamente já foi ocupada pelos portugueses, principalmente a cidade de Belém, né, no caso, Forte do Presépio, né, e de certa forma as missões espanholas elas se destacaram no Rio Grande do Sul, né, em contrapartida, mas não vem a ser, num outro contexto, né, no caso. De acordo com a representação, é correto afirmar que missões jesuíticas não só demarcavam os limites entre as possessões espanholas e portuguesas, mas também garantiam a posse da Amazônia para a Espanha. Não, o que demarcava o limite territorial era o Tratado de Tordesilhas, tá? As missões jesuíticas elas não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, assim como as bandeiras, né? Que aí no contexto sempre cai alguma questão relacionada às bandeiras, principalmente aos bandeirantes. O Centro Paula Souza ele é paulista, né? Principalmente da cultura dos paulistas, de estudar essa história dos bandeirantes. Então sempre que há alguma questão talvez relacionada a essa questão do limite do Tratado de Tordesilhas e depois o Tratado de Madrid, na administração pombalina, né, no caso. Teve esse argumento da expansão das bandeiras, né. A ocupação da América Portuguesa ocorreu na costa atlântica, em detrimento da região amazônica, permaneceu despovoada até o final do século XVII, tá? A Amazônia só foi ocupada, de certa forma, ela só foi povoada, de certa forma, com o ciclo da borracha apenas no século XIX, no final do século XIX, tá? Então, quando diz que essa alternativa está errada, de certa forma, eu acredito que alguns alunos foram nessa alternativa,
uma questão que ela parece ser correta, por causa da ocupação da costa atlântica, é claro, mas tem essa questão de que a Amazônia só foi ocupada por causa do ciclo da borracha, né? A integração da Amazônia em território da colônia portuguesa está relacionada à presença das missões jesuíticas e à expedição para a escravidão dos indígenas, alternativa correta. É claro que a escravização dos indígenas ela teve poucos fluxos migratórios por causa necessariamente dos índios da Amazônia, tá? Mas aí já teve uma certa utilização quando a escravidão indígena ela era permitida até por volta de 1750. Então, por que as demais alternativas estão erradas? As expedições de apresamento se estabeleceram na América Espanhola, que partiam para o leste a fim de escravizar os indígenas. Não, a América Espanhola estava localizada a oeste, né, do Tratado de Tordesilhas. A leste era o nosso Brasil, né, é claro, né? Então, a alternativa por que está errada? A presença de missões jesuíticas portuguesas na Amazônia indica que a região pertencia a Portugal de acordo com os tratados internacionais. Não, o Tratado de Tordesilhas não incluía a Amazônia como domínio português. A Amazônia era totalmente de domínio dos espanhóis, né, por causa do Tratado de Tordesilhas, de acordo com um mapa, né, no caso, analisado. Questão 18, tá? Questão 18 é uma questão que relaciona como o Brasil conquistou o território do Acre, né, por causa de um conflito que ocorreu com a Bolívia, por causa justamente do contexto do ciclo da borracha. Então o que acontece? Sobre esse estado da federação, que é o Acre, é correto afirmar que nele se encontra o ponto central geodésico do território brasileiro, localizado em sua capital, de forma totalmente equivocada, Brasília, né? Tem nenhuma relação com o Acre. Alternativa B, mais ocidental do território brasileiro, que é nascente no rio Moá. Eu, como professor de geografia, até eu não tinha conhecimento a respeito desse rio Moá, mas é claro que a mais ocidental do território brasileiro já indica a alternativa correta, realmente a posição do estado do Acre. Tanto é que existe o fuso horário, que é, no caso, 2 horas anterior ao horário de Brasília, né, no estado do Acre. Então o que acontece? Nós tivemos um texto a respeito do Chico Mendes, tá, que foi um ambientalista, ele é filho de seringueiros. E o que acontece, pessoal? Nós vamos apresentar de forma um pouco rápida a respeito do contexto do Acre, nesse estado do Acre, e teve o Chico Mendes, que foi assassinado em Chapuri, no Acre, em 1989, porque ele defendia a preservação da floresta. E no estado do Acre, na década de 80, já tinham frigoríficos que se instalaram no estado do Acre para implantar a pecuária. E teve o desmatamento já no estado do Acre, no leste, na porção leste do estado do Acre, nas proximidades da capital Rio Branco. Tá? E aí, sem dúvida, vem essa disputa entre os seringueiros e os interesses, principalmente frigoríficos, principalmente dos pecuaristas do estado do Acre. Então o que acontece? Segundo o texto, tá, isso aqui poderia ser respondido até sem a leitura do texto, tá, numa ideia de contextualização da biografia do Chico Mendes, né, no caso. Os habitantes da Amazônia estabelecem relações harmônicas entre si e com a floresta, e por isso não experienciam os principais problemas enfrentados pelas populações urbanas. De certa forma está errado, tá? Porque justamente, é claro que as populações urbanas, elas acabam, existem cidades, tá? Onde as áreas foram desmatadas e de certa forma as populações urbanas, tá? Elas justamente, as populações indígenas, né, no caso, as populações que habitam a Amazônia, populações quilombolas, elas podem, sem dúvida, enfrentar alguns problemas, sim, como desigualdade social, como principalmente há condições de degradação ambiental. Chico Mendes dedicou a refletir sobre a relação com a floresta, desconsiderando causas sociais. Totalmente equivocado, porque o Chico Mendes ele
questionava justamente, por causa disso que veio o assassinato dele, infelizmente, que ele questionava os grileiros, principalmente os latifundiários do Acre. O fato de ter sido alfabetizado tardiamente afetou a compreensão de Chico Mendes. Totalmente equivocada essa alternativa, porque nós temos a educação de jovens e adultos que incentiva o potencial que os adultos podem ter, mesmo trabalhando durante a infância ou a adolescência, eles podem ter aí o contato educacional e podem inclusive construir um pensamento, como foi o caso do Chico Mendes. As vivências e as práticas da floresta proporcionaram a Chico Mendes uma série de saberes, os quais levaram a formar uma teoria ambiental e mais tarde foi comprovada por outras pessoas, ou seja, a alternativa correta é justamente que depois o legado do Chico Mendes, um líder social, né, no caso, e ambiental, passou a ser estudado pelos pesquisadores, pelos acadêmicos. Questão 23, a respeito justamente do problema de principalmente das atividades humanas na floresta amazônica, de causas naturais que podem justamente quais são as relações com do desmatamento com a transmissão de doenças. Principalmente nós podemos falar a respeito da malária. A malária ela tem evidências muito claras de que nas áreas desmatadas ela tem uma maior propagação da doença, principalmente. Vamos mencionar a respeito de cada uma das alternativas. Tá? A destruição completa do ambiente natural e reprodução dos insetos transmissores, decorrente do efeito estufa e da diminuição da camada de ozônio. Está errado porque o efeito estufa e a diminuição da camada de ozônio são consequências do desmatamento. Consequência, vem depois do desmatamento. No caso, então, caso isso que está errada a alternativa. O aumento da migração humana para fazendas, assentamentos e garimpos de áreas desmatadas, junto com a adaptação dos insetos transmissores aos novos habitats, contribuiria para o aumento da transmissão de parasitas causadores da doença. Alternativa correta, no caso, é uma questão de lógica, o aumento da migração, principalmente o próprio desmatamento, junto com a adaptação dos insetos, tá? Essas condições humanas, essas populações que acabam se fixando. Uma questão muito importante, tá? A respeito da... Quando estamos falando da Amazônia, né? No caso, estamos falando da construção de hidrelétricas na Amazônia, algo totalmente equivocado, porque principalmente as hidrelétricas elas são corretamente aplicadas em áreas de planalto, porque tem declividade para que a água ganhe força para justamente produzir a energia mecânica que vai se transformar em energia elétrica. Então o que acontece? É totalmente equivocado, tá? Essa questão de implantação das hidrelétricas na Amazônia, porque o relevo ele é um relevo de planície principalmente, e relevo de depressão, que tem baixas declividades, o reservatório alaga uma área gigantesca, como é o exemplo do reservatório de Balbina. A questão 25 ela faz uma relação do baixo potencial de produção de energia de Balbina, que é como se fosse didaticamente falando, uma roda d'água praticamente, não tem nenhum potencial de geração de energia, não consegue abastecer nem a própria cidade de Manaus, no caso. E aí é comparado com Belo Monte. Belo Monte é maior, né, no caso, do que Balbina, né, a hidrelétrica, a barragem, né, no caso. Só que mesmo assim apresentou problemas já ambientais, áreas de inundação, principalmente no caso do rio Xingu, né, relacionado aí a Belo Monte. Então o que acontece? A alternativa correta é a alternativa coerente, visto que a usina de Balbina alaga uma área maior e tem potencial energético menor do que a usina de Belo Monte. Por que está coerente esse raciocínio? Porque é claro que também Belo Monte produz uma quantidade de energia considerada baixa pela grande área que foi alagada com a construção do seu reservatório.
A questão 26 é aquela questão que muitas vezes os alunos viram em livros didáticos, nos reservatórios, principalmente de Tucuruí, reservatório de Balbina, principalmente. Infelizmente, a área alagada, principalmente, alaga boa parte da floresta. E aí depois nós temos as árvores começam a apodrecer e justamente ficam esses chamados paliteiros, né? Paliteiros é que só fica apenas o caule das árvores, né? Então, o que acontece? A respeito das alternativas, nós temos então a alternativa correta em consequência da inundação no reservatório da usina hidrelétrica de Balbina, tá? É tranquilo, tá? Resolver essa questão, porque é justamente por causa da inundação do reservatório, tá? Eles apresentam outras questões nas outras alternativas. Instalação da indústria madeireira na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus não tem madeireira. Ela tem a Zona Franca de Manaus é de produtos eletrônicos. A ação de garimpeiros ilegais que poluíam as águas do Rio Amazonas, isso está num outro contexto. Consequências do aquecimento global que impacta a flora, isso vai ser uma consequência da inundação, principalmente, de todas essas transformações que a ação humana acaba produzindo, tá? No período colonial é uma questão a respeito de história, né? A respeito das chamadas drogas do sertão, que foi a primeira forma de ocupação da Amazônia, antes do ciclo da borracha. Então foi a primeira forma de ocupação, principalmente promovida principalmente por nordestinos, antes do ciclo da borracha. Então vem a ser nesse raciocínio o início da exploração desses produtos, das drogas do sertão, estimulou o fluxo migratório de nordestinos que buscavam alternativas à seca e de escravizados da região sul e sudeste. Isso está errado, né, no caso, tá? Não teve migração do sul e do sudeste. Permitiu a integração da Amazônia ao restante da colônia, que incentivou a abertura de estradas e ferrovias, no caso apenas das estradas, né, no contexto que ocorreu no regime militar apenas na década de 1970. Enfraqueceu o controle da fiscalização das fronteiras, promoveu o desenvolvimento da pecuária. A alternativa correta combinou as necessidades portuguesas de conter a presença estrangeira na colônia e suprir a parte da demanda europeia por especiarias. Já o comércio do Oriente estava em declínio. Então o que acaba acontecendo? Realmente teve a proposta dos franceses tentarem invadir a foz do Rio Amazonas, tá? Então isso daí justamente, tanto é que os franceses eles acabaram de certa forma ocupando São Luís do Maranhão, na chamada França Antártica, ainda no século XVI. E depois nós tivemos aí a formação da Guiana Francesa, tá? Porque justamente os portugueses conseguiram implantar fortes, construir fortes nos rios amazônicos, garantindo então a posse desse território. Então nós temos a questão a respeito do ciclo da borracha, tá? É claro, no sentido do final do século XIX. Sobre o contexto histórico se refere ao texto, é correto afirmar que a alternativa correta é a insuficiência de mão de obra na Amazônia, coincidiu com a seca severa no Nordeste brasileiro entre 1877 e 1879 e produziu uma grande migração de agricultores pobres do sertão em relação à Amazônia, atraídos pela dinâmica econômica do ciclo da borracha. Então só de ler realmente essa alternativa, já sabe no contexto que realmente conciliou com os problemas de seca no Nordeste já no final do século XIX, que se intensificaram no início do século XX. Por volta de 1920, a seca o Nordeste, o semiárido passou por secas mais intensas, e então isso daí incentivou essa corrente migratória para a Amazônia. Teve essa questão que sai do contexto amazônico e nós temos o contexto
das fontes energéticas, as fontes de energia, né, no caso em relação ao petróleo. Então, o petróleo ele é um combustível fóssil, é uma fonte não renovável de energia. Então, assim já conseguia garantir a resolução dessa questão. A questão 47, então, é uma questão a respeito de história. As revoltas regenciais, geralmente, elas caem em vestibulares, né, no caso, principalmente em várias provas. Então, teve a questão da cabanagem, né, claro, foi um movimento aí da revolta regencial na região amazônica, principalmente no Grão-Pará. De certa forma, naquela época, o Grão-Pará, a província do Amazonas foi criada por Dom Pedro II, depois do período regencial. Então, no caso, quando fala Grão-Pará, era no caso os atuais estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, né, no caso. É o Grão-Pará, que era a maior província, né, no caso. Era a maior província do mundo, né, na verdade, o Grão-Pará. Então, destacando a alternativa correta, pela combinação entre as reivindicações populares por melhores condições de sobrevivência e o desejo de ascensão política de grupos sociais de médio e alto poder econômico. Então, vem a ser nesse contexto. A alternativa A está errada. A insatisfação de donos das minas de ouro está relacionada ao contexto das minas, de Minas Gerais. Tá? Um outro contexto, né, no caso.